Fala, trader, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o nosso indicador de coloração de estocástico lento. Então aqui eu tenho um gráfico do índice futuro aberto. Vou aqui nos candles, ele vai mudar para uma cor um pouquinho mais clara. Clico com o botão direito, inserir regra de coloração. E ela já está aqui, coloração estocástico lento. E aí o que ele vai fazer? Toda vez que o estocástico lento está acima de 80, ele vai pintar o candle de verde. E toda vez que o estocástico lento está abaixo de 20, ele vai pintar o candle de vermelho. E quando está entre esses valores, vai pintar o candle de amarelo. Então, ele vai mostrar aí regiões de sobrecompra e regiões de sobrevenda, né? Eu posso fazer dessa forma, posso aplicar também no fundo, né? Eu coloco aqui, colorir somente fundo parcial, e aí ele vai pintar assim também, né? A vantagem dessa forma é que você mantém a coloração dos candles de alta e baixa, né? Eu acho bem importante para operar, mas aí vai de cada um, né? Então eu posso aplicar essa coloração nos candles. Eu vou excluir aqui, eu vou inserir uma média móvel de 20 períodos. Eu vou aplicar essa coloração do estocástico lento. Percebam que ela também é aplicada à média móvel. Então, para quem prefere pintar a média móvel, também dá para fazer isso. Deixa eu só deixar ela um pouquinho mais grossa, dá para ver melhor. Então, tá aqui, dá para a gente aplicar também, né? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o que acontece se eu aplicar no estocástico lento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar... É que vai dar diferença. Vou aplicar só no estocástico. Eu vou excluir essa média para a gente poder olhar melhor, tá? Para vocês entenderem o que acontece. Inserir regra de coloração, estocástico lento. Perceba que em alguns pontos essa coloração fica fora da zona que a gente acha que deveria, né? Por que que isso acontece? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Puxar aqui uma caneta. Ah, bom, deixa eu colocar aqui no mouse. Por exemplo, esse ponto aqui embaixo, que está verde, parece que está fora. Eu tenho uma posição desse candle, desculpa, é esse aqui. Uma posição nesse candle e uma posição nesse candle, certo? O que acontece? Lá no estocástico, ele marca 2 pontos, um para cada candle, e liga esses pontos com uma semi-reta, né? Um segmento de reta. E aí o que acontece? Ele considera para a pintura o valor estocástico do segundo candle. E nesse caso aqui, embora parece que é exatamente 80, se a gente conseguisse ampliar isso ao máximo, esse valor aqui é um pouquinho maior que 80. Então o que ele faz? Ele vai marcar 2 pontos aqui no indicador estocástico, um aqui e um aqui. E para efeito de pintura, ele considera o segundo ponto, que é esse aqui. Como ele é maior que 80, esse segmento ele pinta de verde, certo? Porque para fazer essa coloração, ou ele considera esse ponto, ou considera esse ponto, certo? Porque eu não tenho valores intermediários, ele só faz o cálculo com o candle fechado. É lógico que, conforme eu estou operando, esse valor, muito provavelmente, ele vai mudando conforme na formação do candle. O mercado está aberto agora, deixa eu colocar lá na frente, para vocês... É que aqui tá...
ele não está perto dessas zonas de pintura, então ele vai ficar amarelo. Mas se estivesse perto e esse indicador fosse pulando para cima e para baixo, ele vai mudando de cor, né? Aqui, ó, tá vendo? Acontece a mesma coisa. Então, algumas zonas, elas vão começar a ficar verde fora dessa zona de 80, porque ele considera o segundo valor, certo? Na média móvel também acontece isso. Ó, ele pinta a média móvel a partir desse ponto, porque no próximo ponto, que é esse, o indicador estocástico lento está acima de 80. E ele considera o segundo ponto para efeitos de pintura. Porque o que acontece? Alguma coisa vai ficar fora. Se ele considera somente o primeiro ponto, você ia ter o quê? Uma parte aqui para cima que não ficaria verde, ficaria amarela. Então, por conta desses indicadores, você usa como se fosse variável discreta e não contínua, você vai ter essa pequena diferença. O que não acontece se você coloca a coloração nos candles ou por região, conforme eu mostrei para vocês, né? Porque aí ele vai considerar candle por candle. E uma outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês podem mudar as configurações. Período do estocástico, aqui está 14, que é o padrão, mas você pode mudar para 8, para 10, para 12. Valor de sobrecomprado, se você não quiser usar 80, quiser usar 90, quiser usar 70, você pode configurar. E valor de sobrevendido também, ok? Então, nós temos aí todas essas configurações. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para a gente lá no Connect Chat do Profit. Um grande abraço e bons trades!